Olá, tudo bem? Bom, nessa aula aqui nós vamos explicar, né, o processo além das questões da circulação, né, do capital dentro do capitalismo. E nesse sentido, a gente tem que entender o processo de mais-valia, que é a ideia aqui do valor a mais, ou valor não pago, ou valor explorado, o valor a mais produzido pelo trabalhador, cujo dinheiro ele não recebe. Tá? Tá, mas como é que acontece isso? Bom, a mais-valia pode acontecer de duas formas. Eu tenho a mais-valia absoluta, que aconteceria da seguinte forma: eu aumento o tempo trabalhado do trabalhador. Então, por exemplo, pode acontecer em duas maneiras. Eu ganho R$ 1.200 de salário mínimo, tá? Eu trabalho numa fábrica de panela. Trabalho 8 horas por dia, 44 horas por semana. Tá? 8 horas por dia, 44 horas por semana. Então, vamos supor que eu produza uma panela a cada 2 horas. A cada 2 horas. E o custo, o preço dessa panela lá para o consumidor vai ser R$ 100. Tá? O preço vai ser R$ 100, vamos supor. Simplificando as coisas, tá? Então, eu produzo, então, em um dia, 4 panelas. Então, na verdade, eu estou produzindo R$ 400. Em 2 dias, R$ 800. Em 3 dias, 1.200. Então, 3 dias é o que seria suficiente de eu trabalhar para pagar o meu salário pelo tanto de panela que eu produzo. Mas eu não trabalho 3 dias. No mês, eu trabalho 25 dias. Tá? Então, na verdade, eu estou trabalhando para mim 3 dias e 22 dias para o patrão, para o lucro do patrão. Vocês podem falar assim: ah, mas e o custo da mercadoria, o custo da matéria-prima, o custo da energia elétrica que o trabalhador, que o empregador tem, etc. Bom, coloca aí, né? Mas 3 dias então. Continua sendo 19 dias eu trabalhando para o empregador e 6 dias trabalhando para pagar o meu salário. Então essa seria uma das primeiras formas aí de mais-valia absoluta para a gente pensar. Outra forma de mais-valia absoluta: a hora extra. Ou seja, já não é o suficiente eu já trabalhar uma quantidade bem maior para o meu empregador, né? Ainda existe a ideia de eu cumprir hora extra, ou a ideia do banco de horas, né? Que hora extra quase não é mais utilizado, mas o banco de horas ainda é. Então é o seguinte: o meu empregador acha que, por exemplo, em alguns momentos é necessário que eu trabalhe mais para produzir mais mercadoria, porque a demanda é maior, né? A demanda de mercadorias é maior. Então, por exemplo, no Natal, os trabalhadores de comércio, né? Em fábricas de chocolate na época de Páscoa, etc. Então tudo entra no banco de horas. Ah, professor, mas banco de horas é pago. Depende, né? Muitas vezes ele é pago, muitas vezes ele é pago. Mas existe também muitas empresas que não pagam o valor da hora trabalhada corretamente. Ah, professor, mas aí ele depois entra na justiça. Depende. Vamos supor que eu tenha 10 mil para receber de direito trabalhista que não me foi pago.
né? No justo, assim, sem nenhum tipo de querer me tirar vantagem de alguém, tá? Então, eu tenho 10 mil para receber, eu chego lá no dia do acordo, o juiz vai chegar e falar assim, tem 10 mil? Então vamos fazer 3 de 1.500, que dá 4.500. Ou seja, você não vai receber os 10 mil, você vai receber 5.500 a menos, né? Então, ou seja, esses 5.500 entrou naquele direito trabalhista não pago. E só para questão de curiosidade, muitas empresas já pensam nisso, já sabem os direitos que elas não te pagam. Isso já fica num caixa, né, dos direitos trabalhistas não pagos. Isso fica rendendo, isso fica sendo investido, isso fica para que na hora que você vai cobrar, se você for cobrar, né, seja pago uma quantia ali, tá? Por quê? Se for cobrar, porque a maioria dos trabalhadores não cobram, com medo de represália, com medo de não arrumar mais emprego, precisando de carta de recomendação. Então existe todo um sistema que faz com que o empregado não cobre, tá? A mais-valia relativa, como é que ela funciona? A mais-valia relativa, ela funciona da seguinte forma: você aumenta a produção, né? Você mantém o tempo, você mantém o salário, você aumenta a produção. Seja através da rapidez que você tem que produzir, seja através da meta que você tem que cumprir, tá? Ou seja através do sequestro, que é hoje o que a maioria dos livros de sociologia modernos falam, do sequestro da subjetivação do ser humano. O que é o sequestro da subjetivação do ser humano? A maioria desses livros que estão falando sobre modernidade líquida, sobre a sociedade do cansaço, sobre a aceleração, etc., estão falando do sequestro da subjetivação do ser humano. Ou seja, o homem passou a ser uma máquina quase 24 horas por dia. Ou seja, 24 horas por dia ele está sendo comandado pelas relações de trabalho. Ele acorda pensando no trabalho, ele dorme pensando no trabalho, ele busca ocupar o seu tempo cada vez mais com tarefas para se tornar produtivo para o mercado, né? Então cursos, leituras, né? Os e-mails, WhatsApp, que você fica a todo momento ali ligado nas questões do trabalho. Isso tudo é produção. Isso tudo é você se tornar produtivo para o seu empregador. Tá bom? Bom, mas professor, então, por que se aceita isso? Por que o trabalhador aceita essas condições, já que o Marx já descobriu isso lá no século XIX? Bom, nós aceitamos isso porque nós somos alienados. Tá? Nós somos alienados dentro do trabalho. Nós não fazemos a mínima ideia, né, do que está acontecendo. Primeiro, por quê? Primeiro que nós somos alienados aos meios de produção. Não é nosso. A gente entra numa fábrica, eu entro na escola, os meios de produção com os quais eu trabalho não é meu. É tudo de um dono. É tudo de uma fundação. Eu não posso pegar a lousa e levar embora. Eu não posso pegar o data show e levar embora. Não é meu. Então, por mais que eu saiba mais como é que funciona o data show, às vezes até que o meu chefe, mas aquilo ali não é meu. Eu sou alienado também à minha força produtiva. Eu vendi a minha força produtiva para alguém. Então, se eu chego na escola e não dou aula, fico dançando balé ao invés de dar aula,
muita gente, né, possivelmente alguém vai reclamar e eu vou ser demitido, porque não foi para isso que eu fui contratado. Tá? A mercadoria final não é minha também. Então, por exemplo, eu sou produtor de panela. Eu sou um trabalhador que trabalha numa fábrica de panela. Eu não posso chegar no final do dia e falar assim, ó, vou levar 4. Isso vai ser descontado do meu salário. Né? E nem preciso dizer que eu sou... eu não tenho o lucro. Então eu sou desapropriado de todas essas relações do trabalho. Quando eu sou desapropriado da mercadoria, o Marx fala que, por exemplo, se eu não sinto que eu produzo alguma coisa, e se todos os trabalhadores do mundo, através da divisão do trabalho, que ela é muito complexa, se sentem produtores de algo, isso significa que a gente pode começar a achar que a mercadoria ela tem uma característica mágica que ela não deveria ter. Que aí entra as questões de marketing, entra as questões de consumo, entra as questões de relações sociais dentro da mercadoria. Então, por exemplo, ele vai chamar isso de fetichismo da mercadoria. É eu acreditar que uma mercadoria tem dons mágicos a mais do que ela realmente foi feita para aquilo. Então, por exemplo, um tênis foi feito para te calçar, para te proteger e para que você se sinta mais confortável. O tênis não foi feito para você ser mais bonito, o tênis não foi feito para você ser mais cheiroso, ser mais gostoso. O tênis foi feito para calçar os seus pés. Se você está utilizando a compra do seu tênis para um outro fato que não seja calçar os pés, isso é o fetichismo da mercadoria. Uma aceitação de grupo, né? Isso é o fetichismo da mercadoria. Tá? Então, o Marx estaria aqui nesse momento. Então chega por hoje, semana que vem eu explico as questões ideológicas do sistema capitalista. Até mais, obrigado.